Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Serões de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 14. Ventos e tempestades. Aqui a ilustração. Parece um tornado. Ou algo parecido. Vamos descobrir o que é. O tempo havia piorado. A temperatura caía muito e um vento dos mais desagradáveis começara a soprar. Logo que se reuniram no dia seguinte, Emília disse: "Não gosto de vento." "Se não gosta de vento," observou o Narizinho, "como quer ser mulher de pirata? Os piratas moram em brigas de vela que só andam na força de vento." "Isso outrora," objetou Emília. "O meu brigue há de ser moderníssimo, movido a petróleo. Quer ser uma pirata do século..." "Este vento está dando um bom tema para a lição de hoje, não acha, vovó?" disse Pedrinho. Pois conversemos do vento das tempestades, que é um assunto romântico. A causa dos ventos já expliquei. Vamos ver quem sabe? "O calor," respondeu Pedrinho. "A tal convecção." "Sim, já vimos que o sol aquece muito pouco o ar, quando seus raios o atravessam. Mas o ar se aquece pelo contato com as superfícies quentes da Terra. Que forma de aquecimento é esta, Narizinho?" "Condução, está claro. A tal passagem do calor de uma molécula para outra." "Exato! E também por convecção. As correntes que se formam nas terras aquecidas e vão de um ponto para outro. É, portanto, a desigualdade do aquecimento da superfície da Terra que forma os ventos. As causas dessa desigualdade são muitas. Certas rochas. Rochas vocês já viram que é quando estudamos geologia. Tudo que forma o chão. Absorvem mais calor que outras. Não só por serem feitas disso ou daquilo, como por terem superfície rugosa ou lisa. Por esse motivo, num dia de sol, a praia de um lago se mostra mais quente que a água do lago. Por quê?" "Porque a praia é mais rugosa que a superfície do lago," respondeu Pedrinho. "Exato. E também porque a água custa mais a absorver o calor do que qualquer outra superfície. E também porque a superfície espelhante do lago reflete mais o calor irradiante do sol do que a superfície fosca da praia." "Refletir quer dizer voltar, não é?" perguntou a menina. "Sim, quando uma bola de borracha dá no chão e volta, está sendo refletida." "E por que a gente não reflete?" perguntou Emília. Dona Benta riu-se. "Nesse caso, Emília, o verbo refletir tem outro sentido. Significa pensar, meditar." "Estou falando em refletir no sentido físico. Bem, outra coisa da desigualdade do aquecimento está na inclinação dos objetos. Se os raios de sol caem a prumo sobre uma superfície, aquecem-na mais rapidamente do que se caíssem de raspão." "Ah!" exclamou Pedrinho. "Por isso são tão frios os grutões. O vulgo chama a face dos morros onde bate pouco sol face Noruega, porque são frias como a Noruega." "Isto mesmo. Outra causa da desigualdade está na altitude. No alto de uma montanha, a gente sofre muito mais do que calor do sol do que no sopé, ainda que esse alto seja coberto de neve." "Por que isso?" "A razão é que no alto da montanha o ar está mais rarefeito e, portanto, há menos ar para absorver o calor irradiante do sol. Mas assim que o sol desaparece, esse alto se resfria muito mais depressa do que no sopé. Sabe por quê? Porque o ar no sopé, sendo muito denso, funciona como um abafo, impedindo que o calor retido na superfície escape. E lá em cima, a camada de ar, em vez de abafo espesso, não passa de um filó ralinho. Bem, esta desigualdade do aquecimento da superfície da Terra produz diferenças na pressão do ar. E as brisas e os ventos surgem como natural consequência. Se a diferença de calor de pressão é pequena, temos as brisas. Se é grande, temos os ventos.
e esses ventos podem ser locais ou regionais, isto, curtinhos ou longos, nascidos e morridos numa pequena área ou em toda uma grande região. Já notei isso, vovó, disse Pedrinho. Ventos que nascem de súbito e morrem logo adiante. Ventos que formam redemoinhos. Os redemoinhos são formados pelos sacis que corropiam como peão, disse Emília. Dona Benta contestou. Essa explicação, Emília, é popular, não científica. Saci só existe em cabeça de negro velho. É sempre a convecção que produz tais ventos, com ou sem redemoinho, mas sempre sem saci dentro. E tais ventos podem ser uma coisa de nada, como as brisas, ou uma coisa horrorosa, como os ciclones. Fale dos ciclones, vovó, pediu o Narizinho. Não tenho a menor ideia desses monstros. Dona Benta falou. Quando num navio em alto mar o barômetro começa a cair, os oficiais já sabem que a tormenta se aproxima. Disse que o barômetro cai se a coluna de mercúrio desce, indicando abaixamento súbito da pressão atmosférica. Isso quer dizer ciclone na certa. Que é ciclone? Um redemoinho em ponto grande de 6 a 8 quilômetros de diâmetro e que tanto se move sobre o mar como sobre a terra. Ou seja, se o barômetro baixar muito, tome cuidado. Procure um lugar abrigado, não fique ao ar livre. Uns caminham vagarosos, outros são rapidíssimos, chegando até a mais de 1.500 km por dia. A ventania de um ciclone nem sempre é furiosa, mas em certos casos torna-se infernal. Os homens têm observado ciclones cujo vento alcança a velocidade de 160 km por hora. Muitas casas e árvores não resistem a uma força dessas. Daí tantos desastres. Mas zonas no mundo bastante sujeitas a esse fenômeno, como a zona das Antilhas e do Golfo do México. Volta e meia os jornais dão notícias de um ciclone que arrasou Miami ou esta ou aquela cidade. Aqui no Brasil parece que não temos ciclones, disse Narizinho. Felizmente, nesse ponto a natureza nos favoreceu. Nossas maiores ventanias são nada perto dos ciclones das Antilhas. Mas os ciclones são sempre acompanhados de anticiclones, durante os quais a pressão barométrica sobe. Formam-se correntes de ar que se precipitam para dentro dos ciclones e sobem, como na tiragem das chaminés. E fica então uma salada horrível de correntes entrecruzadas. E sobrevém logo a chuva. As correntes de ar que sobem com tamanha fúria são carregadas de vapor d'água, o qual, chegando em cima, resfria-se, condensa-se em gotas e cai. E o tal tornado, vovó, é o mesmo que ciclone? Aqui podem ver a ilustração de uma tempestade em alto mar. Eu não queria estar nesse barquinho aqui agora. Você queria? Coloque nos comentários aqui embaixo se você já enfrentou uma tempestade em alto mar. E no tal tornado, vovó, é o mesmo ciclone? Não. Um tornado é uma tempestade terrivelmente destruidora. A explicação dos sábios é essa. Quando o mar junto à superfície da Terra se torna muito aquecido e a corrente de convecção demora a pôr-se em movimento, um tabuleiro de ar aquecido permanece uns instantes parado debaixo de uma camada normal de ar frio. Por fim, a pressão do ar aquecido rompe em certo ponto a camada de ar. Por fim, a pressão do ar aquecido rompe em certo ponto com a camada de ar frio e a corrente formada se lança com grande ímpeto por aquele buraco acima, do mesmo modo que a pressão de uma banheira se precipita para o buraco de saída quando retiramos o tapume. Forma-se um parafuso, um redemoinho, tanto mais violento quanto mais reduzido de área. E o tal parafuso caminha como se fosse o redemoinhozinho d'água da banheira virado para cima. Os desastres que acontecem podem ser dos mais graves. Conte a história desses desastres, pediu Pedrinho. Em 1925, no mês de março, dia 18, dia do meu aniversário, exclamou a menina, o dia em que completei 2 anos. Então quer dizer que ela nasceu em 18 de março de 1923.
Quem sabe calcular a idade dela? Coloque nos comentários aqui embaixo. Se ela estiver viva, se ela estivesse viva, quantos anos teria hoje? Estou curioso para ver quem responde primeiro. Sim, nesse dia ocorreu um terrível tornado da América do Norte. A coisa começou no estado de Arkansas, lá pelo meio-dia, e foi morrer no centro do estado de Indiana, matando 4.000 pessoas e causando tremendos prejuízos materiais. Casas foram arrancadas dos seus alicerces e grande madeira levadas a mais de 30 quilômetros de distância. Que horror, vovó! Um grande horror, na verdade, minha filha. 4.000 mortos. Imagina-se quantos pobres animais, galinhas, gansos, cavalos, bois e porcos também não foram destruídos. É pena que nessas estatísticas os homens só se lembrem de si e não contem também os animais mortos. Bem, basta de ciclones e tornados. Falemos agora das ondas de calor ou frio, como essas que a Argentina às vezes nos manda. Isso se dá no verão, quando em regiões mais quentes de ar, quando em regiões mais quentes do sul, o ar superaquecido forma correntes que caminham em rumo norte. Surge onda do calor, que em certas ocasiões dura dias. Por fim, essa corrente é substituída por uma de ar frio das alturas, e temos uma onda fria. E o furacão, vovó? Oh, o furacão é uma das mais terríveis tempestades dos trópicos aqui na América. Começam nas Antilhas e usualmente varrem a costa do Atlântico, chegando até a Flórida. A extrema violência do vento causa enormes estragos na costa, sobretudo em navios e pequenas embarcações. Em 1900, um desses furacões vindo das Antilhas atravessou o Golfo do México e veio varrer a cidade Galveston, matando muita gente e destruindo muitas casas. E o tufão? É o nome dado aos furacões do Oceano Pacífico. Calamidades irmãs, apenas de nomes diferentes. O vento lá fora cessara, sobrevindo uma garoa fina. Dona Benta mandou que Narizinho fosse buscar um chale. E vista o seu suéter, minha filha. Está muito frio e úmido. Depois que o chale veio, o assunto mudou dos furacões para a umidade, em consequência da pergunta de Pedrinho. Que é a umidade, vovó? Dona Benta explicou. Já sabemos que o ar é mais ou menos úmido porque contém vapor d'água em suspensão. Este vapor sai de tudo o que há na terra, dos rios, do solo, das folhas das árvores, porque tudo que existe sobre a terra contém água. Mas o ar só pode conter uma certa quantidade de vapor e quando fica saturado... O que quer dizer saturado? Indagou a menina. Saturado quer dizer cheio até não aguentar mais. Ah, por isso o coronel Teodorico disse naquela noite em que estava saturado dos roubos do Elias Turco. Compreendo. Pois é, o ar tem seu ponto de saturação e se continua a receber mais vapor, chega o que se chama ponto de orvalho. Começa então a devolver o vapor que recebeu demais e temos o orvalho, a bruma, a garoa, o nevoeiro, o russo dos campos do Jordão, a chuva, a geada ou a neve. O orvalho é coisa muito romântica, observou a menina. Os poetas não passam sem ele. De fato, minha filha, é um fenômeno mimoso, realmente poético. Quando de manhã bem cedo eu vou ao jardim e vejo os milhares de diamantezinhos que o orvalho deposita nas teias de aranha, nunca deixo de parar e sorrir. É um espetáculo que me faz bem, que me enche a alma de poesia. O ar suporta tanto mais vapor quanto mais quente está, e se resfriar até zero, ficará seco. Por isso o inverno é mais sadio que o verão, diz Pedrinho. Concordo. Quem passou um verão em Santos ou no Rio de Janeiro sabe disso. A pele do nosso corpo é normalmente refrescada pela evaporação do suor. Nossa saúde o exige. Do contrário, sentimos-nos mal. E até a morte pode sobrevir. Mas num recinto fechado em que o ar não circule, o ambiente fica excessivamente úmido. Mais úmido do que convém ao nosso organismo. E como as roupas embaraçam a circulação do ar em redor do nosso corpo, fica ele envolvido numa camada de ar úmido que atrapalha a evaporação do suor,
impedindo a pele de refrescar-se. Mas se ventilarmos o recinto, essa camada de ar úmido é removida e a evaporação do suor passará a fazer-se normalmente. Hoje está se desenvolvendo muito o uso do ar-condicionado, isto é, do uso do ar preparado de acordo com as nossas necessidades. Como fazem? Antes de ter ar injetado numa sala, num teatro, num vagão de estrada de ferro, etc., o ar é dosado na temperatura e no grau de umidade requeridos. No futuro, quando os homens deixarem de empregar todos os recursos da civilização nessa estupidez chamada guerra, e os voltarem para a melhoria do nosso viver na Terra, todas as casas receberão ar-condicionado, como hoje recebem água, gás e eletricidade. Continuo guardando. Desde a época que foi publicado o livro até hoje, não é o caso de todas as casas terem ar-condicionado. Pelo menos até onde eu sei. E provavelmente vai demorar até todas terem. Mas já está bem mais comum do que na época, antigamente. Onde estávamos assim. Mais uma conta a pagar, vovó, a conta do ar, lembrou o Narizinho. E que todos pagarão com maior gosto. Ter em casa ar puro e fresco no pontinho que nos convém vale tanto como ter água na torneira ou eletricidade nos fios. Nós aqui na roça não prestamos atenção a esse problema do ar, porque não existe problema de ar na roça. Temo-lo do mais puro e na maior abundância. Mas moradores da grande cidade sofrem muito com o mau ar, de modo que para eles o condicionamento seria maravilha das maravilhas. Outro modo seria diminuir a poluição. Concorda ou discorda? Coloque nos comentários aqui embaixo se você concorda ou discorda. E por quê? Mas nunca haverá dinheiro para isso, vovó, disse Narizinho. E ainda agora os jornais contam que a Inglaterra vai gastar 1.500 milhões de libras em balas, cruzadores, aviões de lançar bombas e mais coisas de matar. Esses milhões de libras equivalem a 120 milhões de contos. Dinheiro que daria para condicionar o ar de todas as cidades do mundo. Mas o mundo é assim, minha filha. E que havemos de fazer? O homem nasceu torto e acabou-se. Voltando ao nosso assunto, tenho de frisar mais 2 pontos: a condensação e a precipitação do calor. Já sabemos que a condensação acontece sempre que o ar se resfria a uma temperatura abaixo do ponto de orvalho. Se essa condensação se dá muito acima da Terra, temos a formação das nuvens. Se dá junto à superfície, temos a precipitação, que é o depósito da água sobre a superfície. O orvalho é uma precipitação. Fale das nuvens, vovó, porque eu não as compreendo bem, pediu Pedrinho. As nuvens são compostas de minúsculas gotinhas d'água ou de minúsculas partículas de gelo, conforme a temperatura, e tomam várias formas. Isso é verdade, disse Emília. Já vi nuvens com forma de cogumelo, de castelo, de gigantes, de bruxas. Dona Benta riu-se. As formas de que falei não são essas, Emília. São as que os sábios classificam de estratos, nimbos, cúmulos e cirros. Formas que dependem da temperatura dos movimentos do ar. E os nevoeiros? Não passam de nuvens à flor da terra. Se um nevoeiro se eleva no ar, vira nuvem. Estrato quer dizer camada, diz Pedrinho. Mas essas nuvens de nome estratos formam-se em camadas? Sim, formam-se em camadas horizontais e justamente por isso recebem nome de estratos. Os nimbos não têm forma certa. São nuvens amontoadas, sombrias, espessas, com beiras rasgadas pelos ventos. Anunciam chuva e se acumulam a mais ou menos 800 metros de alto. Os cúmulos são as nuvens mais bonitas. Parecem rolos de montanha de neve e pairam desde 700 até 6.000 metros de altura. Na parte inferior parecem nivelados e na parte superior lembram os altos das montanhas. Temos por fim os cirros, pairantes a 8 milhas e mais de altura, picadinhos acarneirados, são compostos de massa de neve solta. Que lindão! Exclamou Emília. Quem me dera boiar neles nos dias de calor. Adoro a neve. Já se viu que é pernóstica? Disse Narizinho. Neve?
Onde Emília viu neve? Nunca vi neve, mas adoro-a. Que tem uma coisa com outra? Dona Benta já diz que temos duas qualidades de olhos, os da cara e os da imaginação. Já vi muita neve com os olhos da imaginação. Você já viu neve com os olhos da imaginação? E com os olhos da cara? Coloque aqui nos comentários quais neves que você viu e onde e como foi. Ok? Mas Emília conhece a geada, que dá um pouco a ideia da neve, disse Dona Benta. Temos tido aqui no sítio umas geadas bem lindas. Qual a diferença entre neve e geada? Perguntou Pedrinho. A neve cai em pequenos flocos como pedacinhos soltos de algodão, e a geada forma-se na superfície da terra. Geada não passa de gotinhas de orvalho que se congelam. E a chuva de pedra? As pedrinhas de gelo que caem formam-se nas nuvens muito altas. O calor condensa-se em pequenas gotas, e essas gotas se congelam e caem. E sabe que há chuvas que não molham a terra? Chuva que não molha? Mas se não molha, não pode ser chuva, vovó. Pois fique sabendo que pode. Muitas vezes uma nuvem muito alta se condensa em gotas e as gotas caem. É uma chuva perfeita que cai. Que cai, mas não chega até nós. A meio caminho atravessa uma camada de ar quente e evapora-se de novo. É ou não a chuva que não molha? Lá fora, a garoa continuava. Emília espiou pela janela e disse: Mude de assunto, Dona Benta. Basta termos de aturar essa chuvinha o dia inteiro. Eu, por mim, dispenso mais chuva aqui dentro. E foi brincar com o Visconde. Os outros também estavam cansados de tanta chuva, de modo que Dona Benta teve de pingar o pingo final na lição daquele dia. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. Já sabe a regra. 250 inscritos lança um quadro novo. Querem saber o que é? Cheguem aos 200 inscritos que eu conto. E, quando chegarmos a 1000, eu planejo uma grande surpresa aqui para o canal. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.